Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre As Variações Bradshaw da Raquel Cusk. E sim, gente, a Raquel Cusk é a mesma autora daquela trilogia que tá saindo recentemente pela Todavia, que é Esboço, Trânsito, enfim, que tem aquelas capas lindas, maravilhosas, e que também tá causando um burburinho aí no meio literário, né? E enfim, esse foi meu primeiro contato com a Raquel Cusk e já adianto pra vocês que quero ler tudo que ela escreveu, porque, gente, que escrita maravilhosa. Eu acabei começando pelo As Variações Bradshaw porque é o seguinte: quando o esboço saiu, eu fiquei muito curioso para ler, fiquei com muita vontade de ler, sendo que acabei postergando a compra, o livro esgotou, não consigo mais comprar ele, né? Na livraria que eu trabalho a gente já pediu várias vezes e eu acho que ele está esgotado porque a gente não tá recebendo faz um bom tempo. E acabou que certo dia, passando pela Amazon, eu vi esse livro aqui por R$ 10 e um outro livro dela também por um preço bem bacana. Acabei comprando os dois e, enfim, acho que vou começar então pelos que eu já tenho. Enfim, acabei começando já pelos que eu já tenho, eu acabei adquirindo também o esboço no Kindle, que em um momento eu vou ler, mas eu acho que esse eu vou querer comprar, assim, porque se eu ler no Kindle e gostar, eu vou ficar com pena de comprar o livro físico, mas enfim, papo pra outra hora isso. E acabei então começando com As Variações Bradshaw. E, gente, que livro que impressiona por sua simplicidade. Porque é o seguinte, gente, esse é o tipo de livro que não tem nenhuma grande trama, que não tem nenhuma grande reviravolta, que não tem nem grandes personagens, diga-se de passagem, mas é um livro que fala sobre vida de uma maneira tão bonita e que faz com que o leitor reflita de uma maneira tão impressionante que, meu Deus. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre o que é que vai se tratar As Variações Bradshaw. Nas Variações Bradshaw a gente vai acompanhar então o relacionamento do Thomas e da Toni. Eles são um casal ali que já estão casados há um tempo, eles têm uma filha de 8 anos por ali. E então a gente começa As Variações Bradshaw acompanhando um pouco da vida desse casal, de como é o relacionamento deles, né, de como cada um se sente. E na medida em que a gente vai acompanhando então a história do Thomas e da Toni, né, de como é que funciona o relacionamento ali deles dois, a gente também vai conhecendo um pouco da vida das pessoas que permeiam ali o Thomas e a Toni, né? A gente vai acompanhar um pouco sobre o que é que a Olga, né, que é uma polonesa que aluga um quarto ali na casa do Thomas e da Toni, acha sobre o relacionamento deles, né? O que é que ela sente sobre a própria vida dela. E à medida em que a gente vai adentrando no livro, a gente vai conhecendo um pouquinho também da vida de alguns familiares dali do Thomas e da Toni, né? A gente vai acompanhar um pouco então da história do irmão do Thomas, que é casado com uma mulher, né? A gente vai acompanhar um pouquinho ali do casamento deles. A gente vai acompanhar um pouco da história dos pais do Thomas. A gente vai acompanhar também um pouquinho da história dos pais da Toni, por exemplo. Então, assim, esse livro é um grande apanhado da vida das pessoas que fazem parte ali da vida desse casal. Então a gente vai acompanhar como é o relacionamento deles, né, de como é que eles se sentem em relação ao seu parceiro, ao seu companheiro, mas também a forma como eles se sentem em relação ao mundo, a forma como eles lidam com os pequenos dilemas do dia a dia. E assim, gente, esse livro, como eu falei pra vocês, ele é um livro muito simples, mas é um livro que, assim, impressiona pela sua simplicidade. Não tenho outra coisa pra dizer. Porque o que a Raquel Cusk faz aqui nesse livro é mostrar, então, sobre como o dia a dia vai nos moldando, né? De como a gente reage no mundo. E o que ela faz aqui é uma construção de personagens, mas não é aquela coisa de, tipo assim, vou construir personagens memoráveis, vou construir personagens grandiosos, vou construir personagens ultra complexos. Não é nada disso. O que ela faz aqui com esses personagens, né, com o Thomas, com a Toni, com a Olga, com a Alexa, que é filha do Zal, com o Howard, que é irmão do Thomas, com a Cláudia, que é mulher do irmão do Thomas, é por meio desses personagens, por meio do prisma do olhar deles, que ela vai então refletindo sobre a vida, sobre arte, sobre casamento, sobre relações, sobre, enfim, qual é o nosso lugar no mundo, né? Qual é o lugar de cada pessoa no mundo. E a forma como a Raquel Cusk vai então mostrando então como é que esses personagens se sentem no mundo, né? Como é que eles veem a vida, é feita de uma maneira muito singela e ao mesmo tempo muito bonita, e que ao mesmo tempo toca o leitor, sabe? Esse livro aqui é um livro que, por meio desses personagens, a Raquel Cusk faz com que o leitor comece a refletir sobre a própria vida, sabe? E assim, gente, é muito bonito e sabe aquele tipo de leitura que é uma leitura muito agradável, que é uma leitura que é muito gostosa, que é uma leitura que
tem um certo carinho ali, mas é um carinho que te cutuca, sabe? É uma literatura que te abraça, mas que ao mesmo tempo fica sussurrando no seu ouvido e falando assim, pensa sobre isso, reflete o que é que você tá fazendo no mundo. E eu achei isso muito, 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 muito interessante, sabe? É muito louco, né, ter essa sensação de que você tá sendo abraçado, mas que ao mesmo tempo esse abraço tá vindo com um preço, né? Esse abraço tá vindo com uma moeda de troca. Tipo assim, eu estou te abraçando com essa escrita, com essa literatura, com essa história, mas ao mesmo tempo você vai ter que dar uma coisa pra mim. E essa coisa que a Raquel Kusk quer é justamente essa inquietação no leitor, né? Essa inquietação sobre pensar mesmo sobre a vida, sobre enquanto você está lendo, começar a divagar a partir dos pensamentos, das sensações que esses personagens estão tendo e fazer você olhar pra dentro mesmo, sabe? E eu acho isso muito impressionante, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito importante e muito bacana, sabe? Porque que torna As Variações Bradshaw um livro tão legal e tão empolgante de ser lido não é apenas essa reflexão que a Raquel Kusk faz no leitor, mas assim, gente, o que torna esse livro tão bacana e tão empolgante de ser lido, né, e por que eu indico ele pra vocês, é que não é só por conta dessa reflexão que a Raquel Kusk traz, claro que é muito bacana, mas o que eu acho mais, assim, foda desse livro é a forma como a Raquel Kusk conduz para que você tenha essa reflexão, sabe? Como por meio da narrativa dela, ela faz com que você pare e você pense. E eu acho isso muito incrível. E assim, o tipo de escrita da Raquel Kusk pode ser um tipo de escrita que não vá agradar todo mundo, sabe? Porque tem uma coisa de que, tipo assim, esse livro aqui, ele basicamente não tem uma história. É simplesmente fatos cotidianos, assim, ele não tem uma trama, digamos assim, não tem uma história, tipo assim, dilemas e tudo mais, não, são fatos cotidianos e a partir desses fatos cotidianos, a Raquel Kusk extrai essa coisa do refletir, do pensar. E se você for um leitor que goste de livros com trama, com aquela coisa envolvente, talvez esse livro não vá ser pra você, mas eu recomendo muito, mesmo que você não curta esse tipo de livro que seja mais introspectivo, mais reflexivo, dê uma chance pra esse livro, porque assim, a sensação que dá de ler As Variações Bradshaw é de como se você estivesse tomando um chá com uma amiga. E assim, à medida em que você vai tomando esse chá, você vai conversando com essa amiga, e essa amiga vai extraindo coisas de você, ela vai te contando coisas, mas ela também vai ao mesmo tempo extraindo, sabe? É como se fosse uma sessão de terapia em que o seu terapeuta tá ali falando coisas e você também tá falando sobre a sua vida. E, ai gente, é muito deliciosa, sabe? Porque a sensação que eu tive lendo esse livro é de que eu falei pra vocês, eu estava sendo abraçado, sabe? E é muito gostoso sentir isso, apesar de esse abraço ter um preço, tá? Esse abraço não vai ser gratuito, não vai ser free hugs, vai ser um abraço que vai te puxar pra alguma coisa, que vai te fazer pensar sobre alguma coisa, que vai te cutucar. E assim, gente, eu recomendo muito vocês darem uma chance, vocês conhecerem o trabalho da Raquel Kusk, eu recomendo muito vocês lerem esse livro, porque é um livro muito companheiro, é um livro que te faz uma boa companhia e de que, assim, vai te deixar pensando, ao mesmo tempo vai te deixar feliz, porque ele vai ser um livro que vai te dar um up ali, que vai te tirar da sua casinha, que vai te tirar da sua zona de conforto, no sentido de você pensar sobre coisas, e de que é uma leitura deliciosa ao mesmo tempo, sabe? De que, tipo, não é aquela coisa chata, não é aquele livro hermético, nem nada disso. É dia a dia, coisa cotidiana, fatos acontecendo, coisas da vida que acontecem, né? Assim, você ficar olhando por uma janela e ficar pensando. E é isso, e a Raquel Kusk faz isso de uma maneira incrível. E super recomendo, gente, super recomendo, principalmente porque esse livro tá sempre com um preço bem bacanudo na Amazon. Então, assim, você vai pagar barato, você vai ter uma ótima companhia aí pro seu final de semana, pra sua semana mesmo, você vai lendo um capítulo por dia, os capítulos são curtos. E assim, gente, é uma delicinha mesmo, tá? Recomendo fortemente. Como eu falei pra vocês, já quero ler tudo que ela publicou, tá? Ela tem muito livro publicado, muitos não publicados aqui no Brasil, aliás. Mas enfim, fica aqui essa dica, fico muito feliz de estar compartilhando com vocês, porque coisas boas, livros bons, assim, a gente tem que passar pra frente, a gente tem que compartilhar, tem que fazer com que as pessoas conheçam. Então espero que vocês fiquem curiosos, vou deixar o link da Amazon pra vocês darem uma olhadinha, pra vocês darem uma conferida. Leiam o primeiro capítulo e o primeiro parágrafo já vai te chamar, já vai te pegar pela mão, você já vai ficar conversando com a Raquel Kusk.
E é isso, gente, olha, fica aqui a dica desse livro, tá? É isso. Só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente está conversando sobre algum livro ou sobre literatura, tá? Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação de quando sair o vídeo. Se você já leu alguma coisa da Raquel Kusk, deixa aqui nos comentários o que é que você achou, qual foi o livro que você leu, ou se você mesmo quer ler, tá? A gente troca uma ideia e tudo mais. E é isso, gente, olha, fica aqui essa de caça, um beijo e até o próximo vídeo.